Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Gisélia e hoje nós começamos a nossa aula 18. Né? Então, vamos nos organizar, ver se está tudo certinho aí. Nós vamos precisar, né, do caderno de toda a aula, o lápis, a borracha. Hoje nós vamos usar uma folha, como a gente sempre usa, e o lápis de cor. Tudo bem? Então, quem não se organizou pode organizar que nós esperamos. Tá tudo certo, o material. Lembrando, se você não conseguiu a folha, não tem importância, essa atividade pode ser feita no caderno mesmo, tá? E vocês vão colocar a data, né, de hoje, o número da aula e o conteúdo, que é hoje a ocupação e povoamento do Brasil, destacando o Paraná. Continuamos falando sobre o povo africano, tudo bem? Então anota que nós já voltamos. Vamos lá então, crianças, tá tudo certo? Então vamos relembrar a aula passada, que foi uma aula muito legal, né? Lembrando que tivemos várias participações aqui especiais. E para continuar a aula de hoje, é bem interessante que nós relembramos a aula passada. E como nós fizemos aquela roda de conversa, e a professora Luciana esteve aqui comigo, então eu peço para que ela participe nesse começo também. Lembrando Olá. Que a professora Luciana é minha pedagoga, que está sempre aqui com a gente, né, nas gravações. Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Gostaram da aula passada? Eu gostei. Nossa, eu adorei também.
Então, assim, então lembro que nós fizemos aquela roda de conversa, né? Trouxemos alguns depoimentos de algumas professoras. Isso. Né? E nós pedimos para ela comentar sobre alguns instrumentos que são importantes para ela. Então, uma das primeiras professoras que nós falamos foi a professora Raquel, né? Então, vocês lembram das histórias que a professora Raquel nos relatou? A professora Raquel, que hoje é professora de Educação Física da nossa rede, trouxe duas histórias. E uma das histórias, ela trouxe a história de vida dela como atleta, né? E também a questão do ábaco, que ela ganhou de uma professora, a questão da possibilidade de superação na vida de alguém que quer conquistar, que o esporte trouxe isso para ela também, né, professora Gisélia? Isso, ela lembrou de momentos importantes da escola, né? O ábaco e a medalha são símbolos desse momento e do que ela é hoje, ou seja, né, tem a ver com a identidade dela. Inclusive o agasalho, né, que provavelmente tem a ver com a história dela ser professora de educação física. Isso mesmo, ela até relatou que devido a toda essa caminhada como atleta, ela foi para a vida de educação física e também como professora. Muito interessante a história e muito marcante. Exatamente. E para reforçar a questão da importância da memória, né, de valorizarmos a memória, né? A gente até comentou quais as memórias que nós temos, o que a gente tem de memória familiar ali, quais os objetos que vocês olham aquilo, eu lembro do quê? Eu lembro de qual a história da minha família, dos meus avós, dos meus antepassados. Foi isso, professora Gisélia? Isso. E aí, outra professora que fez uma participação muito legal foi a professora Solange. A professora Solange trouxe uma panela de ferro, né? E ela contou que essa panela lembra momentos que ela teve com a avó dela. E momentos de relatos, de histórias. A professora Solange é professora da nossa rede municipal. Ela trabalha lá na região do Tatuquara e ela falou que as histórias orais da ancestralidade, né, professora Gisélia? Isso, Então, ela lembrou, né, relatou momentos que ela tinha com a avó, que a avó nessa panela fazia o bolo, né, bolo de fubá, e contava várias histórias que hoje ela conta para os filhos e pros alunos dela e tal, e lembrou da questão da ancestralidade. Então, e esse momento, quando ela relembra a história da avó, ela está reforçando a ancestralidade, que é o amor, né, que é a valorização dos antepassados. Cultura, oralidade, memória, tantas narrativas que a gente escuta. E quais as narrativas, quais as histórias que a gente compartilha nos nossos lares, nas nossas casas, onde nós moramos. Não é isso? Isso, e quem não tem uma história lá que a avó contou e que, né, alguém da família contou e que até hoje marca, né? Eu tenho vários. Também tenho vários. Nós trouxemos também a professora Valdirene, que falou um pouquinho da decoração da casa dela, que lembra muito os antepassados. A professora Valdirene, lembra que ela trouxe várias máscaras africanas, lindíssimas, trouxe a história, trouxe do valor a questão da herança africana, né, que ela tem na vida dela, como ela valoriza essa cultura, e por isso que passa pela casa e pela decoração da casa dela, que é mais do que uma decoração. É toda uma simbologia e uma marca de uma presença importante na vida dela, da história da vida dela. Exato, então muitas pessoas, elas têm esse cuidado de que a decoração da casa, né, a vestimenta, aquela estampa na camiseta esteja ligado à sua identidade. Então tem muitas pessoas, e a professora Valdirene é uma delas. Ela faz questão de que toda a decoração da casa lembre esse antepassado dela, que é um antepassado africano, né, e valorize esse antepassado. Isso mesmo. Vocês estavam lembrando dessas histórias? E a última história que foi relatada é da professora Raquel, né, professora? Isso, exatamente. A professora Raquel, ela trouxe duas histórias, e a segunda ela trouxe bonecas africanas. E ela nos contou que também fazem parte da decoração, e que, né, para a professora Raquel também a decoração da casa deve lembrar esse passado, né, deve estar ligado à identidade dela, que é afro-brasileira, né. E para a professora Raquel, essas bonecas lembram a força e a resistência da mulher negra. E ela trouxe uma questão tão importante, não só para a mulher negra, mas para as pessoas como valor.
como que nós estamos sendo guerreiros nesse momento, né? Que nós mulheres, nós homens, mulheres, guerreiras, né? Isso. Então é pra gente mostrar, lembrar nesse momento, né, difícil, né, da pandemia, do isolamento, também da força das mulheres negras, porque a comunidade negra e principalmente a mulher, eles passaram, né, muitas dificuldades, mas apesar disso, superação, se superam, continuam resistindo. Então ela trouxe essa mensagem de que a gente deve se espelhar nessa força da mulher negra. Achei muito legal essa mensagem. E uma coisa que ela reforçou ela reforçou quem que vocês estão se espelhando na vida de vocês. Quais as mulheres negras, pessoas que vocês estão se espelhando nesse momento na vida de vocês. Isso é muito importante, né? Então, essas pessoas que nós lembramos, que nós nos espelhamos, elas vão fazer parte da nossa vida para sempre, né? Então, é importante que a gente traga na memória, sempre rememore esses assuntos. Não só na questão de um objeto, mas também na questão da concepção, dos valores que nós trazemos para a nossa vida, do que nós somos hoje e do que nós queremos ser. Como agora vocês são muito novos, mas o que vocês desejam ser, que valores vocês estão levando para a vida de vocês, e isso também dos nossos antepassados que nos trazem e nos marcam. Às vezes não é nem alguém que é um familiar, às vezes também é um professor, alguém que marca a vida de vocês de diferentes formas. Isso, assim como a professora Raquel falou no primeiro depoimento, né? Isso é muito bonito. Então agora, quem eu sou hoje, né? Quem eu sou hoje, o que eu tenho, o que eu penso, tudo isso é resultado dessas pessoas que passaram lá do meu passado, desses professores, dessa minha avó, desse meu pai, dessa minha mãe, né? De todas as pessoas que passaram pela nossa vida. E nos momentos difíceis a gente, né, trazer quanto nós vencemos, né? Eu tenho na minha memória e a plena consciência de quem marcou na minha vida e quem marca na minha vida. Você tem, professora Gisélia? Tenho muito, por sinal. E a gente valoriza esses antepassados nossos, né? Nossos pais, nossos familiares, essas pessoas que a professora Gisélia falou, que nos trazem muitas coisas importantes do que a gente é realmente hoje e que a gente deseja ainda ser. Nós estamos em plena construção, né? Então é importante nós lembrarmos das pessoas, né, do nosso passado. E nessa aula eu também trago para você o que é de africano em você, né? O que tem de africano, né, na sua vida, no seu modo de viver. Na minha vida também tem, mas agora eu vou deixar a professora Gisélia para ela contar mais e falar mais sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Bom, então eu já vou respondendo. Todo brasileiro tem alguma coisa de africano, né? Seja, né, no vocabulário, e tem algum aspecto da sua vida que tem alguma coisa de africano, tá? Então, e é importante nós trazermos esses aspectos, né? Porque os nossos antepassados, eles vivem, seja na questão biológica, né? No cabelo, no nariz, na cor da pele, seja em costumes, então trejeitos, no vocabulário, em danças, né, na alimentação. Então, como nós vimos nos depoimentos, esses antepassados, eles estão presentes em nós. E também os antepassados familiares, como nós conversamos, mas também antepassados de outros povos. Aqui, no caso, os africanos. O que nós temos dos africanos em nós? Então, vamos lá. Aqui tem alguns valores afro-brasileiros que são importantes nós reforçarmos sempre para valorizar a questão da ancestralidade que nós falamos tempo. Então, lembrando que a ancestralidade é aquele amor aos antepassados, é valorizar os ensinamentos dos nossos antepassados, dos nossos avós, bisavós, né, os primeiros que chegaram até aqui. Então, eu falei de alguns desses valores, que é a ancestralidade, que a gente tanto fala, né? Nessa conversa, na roda de conversa, nós ressaltamos a oralidade, que é muito forte na cultura africana. Eles passam o conhecimento através da oralidade. Geralmente não se tem, na cultura tradicional, né, não tem livros. As pessoas passam, principalmente os mais velhos, através de uma conversa, através de uma contação de história, né? Circularidade é muito presente
nos valores afro-brasileiros, né? E nós percebemos, vivenciamos isso na aula passada, religiosidade, corporeidade, a memória, né? Que foi o que nós fizemos aqui também, vivenciamos, musicalidade, cooperativismo, ludicidade e axé. Então, alguns desses outros valores nós vamos relembrar hoje. E essa ancestralidade e a resistência dos africanos deixaram uma grande herança cultural para nós brasileiros, né? Então, lembrando, por que resistência? Porque em muitos momentos da história do Brasil, a difusão da cultura, a vivência da religiosidade africana, ela era proibida, né? Tinha leis dizendo é proibido, certo? Música batuque, por exemplo. Então, música africana tem batuque, sempre. Então, a partir do momento que a lei proibia o batuque, proibia a música africana. A capoeira já foi proibida. Mas o que acontece? Hoje, nós conhecemos essas formas de expressão afro-brasileiras. E, então, isso é uma prova de que eles resistiram. Ou seja, que mesmo escondido, mesmo de forma mais privada, eles passavam esses conhecimentos, apesar de ser proibido. Então, para nossa sorte, eles chegaram até nós. Então, nós temos várias, na língua, tem várias palavras de origem africana, né? Nós vimos que tem um dicionário, né? Esse dicionário aqui, com várias palavras. Nós vimos na cultura, no geral, ali, então a capoeira, que nasceu como luta, né? Uma forma de defesa, e como eles tinham que disfarçar, diziam que estavam dançando e tal, mas a princípio era uma luta. Hoje é um esporte, né? Muitas pessoas praticam como esporte. Que tem a música africana, que tem elementos, né, vários elementos da cultura africana. Ali na dança, na culinária, na religiosidade, né? E instrumentos musicais, eu trouxe alguns aqui, mas são muitos outros instrumentos que são usados em várias músicas afro-brasileiras que são de origem africana. Nós vimos que os africanos, quando eles vieram para o Brasil, trouxeram alguns conhecimentos que eles usaram no trabalho aqui. Então, um desses exemplos é a metalurgia. Então, eles sabiam já mexer com metal, trabalhar com metal. Então, trabalhando aqui no Brasil, eles acabaram implementando esse tipo de conhecimento, né? O uso do fogão a lenha, da fornalha, casas de taipa. Tem muitas construções até aqui no centro de Curitiba que são feitas de taipa. Muitas pessoas também contribuíram com seu trabalho para o crescimento, para a construção do Brasil. Então, a Enedina Alves Marques, que foi engenheira, os irmãos Rebouças, a Laudelina de Campos Melo, que batalhou a vida inteira pelo direito das empregadas domésticas. Então, são alguns exemplos, tem vários outros, eu trouxe alguns só para a gente lembrar disso, né? E essa questão de alguns conceitos, alguns termos que nós, então eu comentei para vocês que a gente pode usar, que a gente usa o termo negro, né? Tem o pessoal do movimento negro que chegou a essa conclusão, que pode, né, ser usado assim, mas também nós temos o termo afro-brasileiro, que são qualquer pessoa que tem ascendência africana, tá bom? Então, afro-brasileiro ou os negros mesmo. E eu trouxe agora algumas atividades para vocês. Aqui na primeira aula sobre os africanos, eu falei para vocês do conhecimento que eles tinham na matemática, que os europeus não conheciam, que eram os fractais. Lembra dos fractais? Então, e esse conhecimento matemático era aplicado em vários... na arquitetura, para fazer uma trança, por exemplo, usa o conhecimento dos fractais e por aí vai. E aí ensinei, né, a professora Roberta, que é a minha colega lá, que trabalha comigo lá na escola, ensinou para vocês, me ajudou nessa aula, e algumas crianças enviaram essas atividades aqui. Eu vou mostrar algumas aqui. Tem alguns exemplos que chegaram até a gente, tem algumas produções. A gente vai continuar com alguns depoimentos nessa aula, tá? Alguns professores mandaram outros vídeos. Uma delas, essa primeira, é da professora Eliene,
que, infelizmente, a gente tem que falar do problema que os africanos passam aqui, dos afro-brasileiros. Então, toda a cultura, como ela é muito diferente, ela causa um estranhamento, ela causa alguns conflitos quando as pessoas não entendem por que se fala daquele jeito. E a professora, então, Eliane, ela fez um depoimento falando um pouquinho dessas dificuldades que ela teve por ser afro-brasileira. Tá? Então, vamos ouvir o depoimento da professora Eliane. Pensando no conteúdo Herança Afro, vou falar um pouco como vive a população negra no Brasil. Não é nada fácil viver em um país onde o racismo é muito presente e se manifesta de diversas formas. Por isso a escola deveria ser um espaço de acolhimento, discussão e combate ao racismo. Chegar à universidade foi uma luta muito grande. Por muitas vezes ouvi que ali não era o meu lugar. Com o diploma na mão, fui em busca de oportunidades no mercado de trabalho e descobri que o racismo persistia. Mas eu tinha consciência dessas barreiras impostas pela desigualdade racial e nunca desisti. Meu nome é Eliane Ribeiro, sou pedagoga da Rede Municipal de Educação e sigo trabalhando todos os dias e persistindo para que as próximas gerações sejam livres do racismo estrutural. Lutem e nunca desistam. Bom, a professora Eliane, ela, como eu falei para vocês, ela conta algumas dificuldades que muitos da população afro-brasileira acabam enfrentando, mas que eles estão se organizando através de movimentos, como o Movimento Negro, por exemplo, e estão conseguindo superar muitas dessas questões. Assim, inclusive, muitas informações que nós trazemos para vocês é resultado, né, desse estudo, dessas conclusões que o movimento negro traz para nós, tá bom? Vou trazer mais um depoimento, que é da professora Adriana. Ela conta a questão dela com a música. Então, ela desde muito nova, ela, né, com o pai dela, ela aprendeu a conhecer vários artistas negros, mas que, infelizmente, em alguns momentos, ela não foi devidamente valorizada, apesar da riqueza, né, dessas músicas. Então, vamos ouvir a professora Adriane. Quando eu lembro da minha infância, eu lembro da influência pelo gosto musical que meu pai tinha. Eu morava na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, e eu lembro que meu pai chegava do trabalho, sentava na sala e ficava ouvindo música. Com o tempo, eu passei a sentar do lado dele. E ali eu conheci artistas, cantores, compositores que foram eternizados pelas obras que criaram, pelas obras musicais maravilhosas que criaram. Com o tempo, eu passei a escutar muito samba, chorinho, que é um ritmo gostoso, serestas, músicas internacionais também, como jazz, como blues, muitas músicas e obras de cantores e compositores negros, porque eu sou de uma família negra. E esse gosto musical, ele me acompanha até hoje. Com o tempo eu passei a conhecer, identificar esses artistas, né? Lembro das letras até hoje, enfim. Teve uma época que, quando eu estava na antiga quarta série, que agora não fala mais quarta série, teve uma gincana na escola. E uma das provas dessa gincana era cantar uma música que tivesse a palavra abelha. E eu cantei uma música da Maria Bethânia, chamada Mel. Aí falaram que aquela música não existia. Eu chorei tanto, tanto que foram chamar a secretária. A secretária ouviu a música e falou, não, essa música existe, é da Maria Bethânia. Eu falei, sim, eu escuto essa música junto com meu pai. Nós temos o disco da Maria Bethânia. Então, a prova valeu, né? E, inclusive, minha turma ganhou a gincana. Então, até hoje, né, é uma coisa que, quando eu penso no meu pai, quando eu penso na minha infância, eu lembro disso. Recentemente, eu até comprei um toca-discos. E é tão bacana porque eu escuto, eu canto junto, eu danço. E eu lembro, inclusive, da sala daquela minha casa, lá de quando eu era criança. Era uma ligação que eu tinha com meu pai, era um momento junto com ele, um momento muito agradável, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa história da arte na vida da gente, dentro da casa da gente, né? Então era isso, um abraço.
Bom, crianças, vocês viram que na fala da professora Adriana, ela reforça, né, essa questão da memória familiar e da importância dessa convivência, né, com o pai dela também, para o conhecimento da música africana, né, afro-brasileira. E, assim, antes dela gravar o vídeo, conversando com ela comentou de um episódio que ela pede para cantar uma música de um super conceituado cantor brasileiro, que é o Lupicínio Rodrigues. E as pessoas não conheciam. As pessoas conheciam a música, é uma música que é bem popular, mas naquela ocasião ninguém sabia que era do Lupicínio Rodrigues e muito menos que ele é um cantor negro, certo? Então eu pedi para uma menina que ela foi minha aluna, é uma cantora belíssima também, e ela, com muito prazer que eu chamo ela para cantar para vocês essa música, que é A Felicidade, do Lupicínio Rodrigues. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde vou em um segundo quando começa a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Gente, lindo, né? Eu sou muito fã dessa menina e agradeço muito, Emily, por você ter, né, apresentado para nós a música. E a outra novidade para nós foi essa figura, João Nicolas, tá? Ele fez questão de mostrar foto dele, e ele diz que ele é afro-brasileiro e ele adora o cabelo dele. Então, quanto mais armado, melhor. Então, nós ficamos muito felizes com essa tua foto, João. E muito obrigada, tá? Parabéns por você valorizar seu cabelo, ter orgulho do que você é, tá bom? Obrigada. Bom, e por falar em resistência, né, então eu já comentei com vocês que os afro-brasileiros, os africanos aqui, eles resistiram a tudo, né, falei de várias questões que comprovam isso, que é a questão da capoeira e tal, e uma das formas de resistência eram os quilombos. Então, eles fugiam, né, das fazendas, fugiam de toda a dificuldade que eles passavam, e como era proibido, né? As pessoas não podiam ajudar um africano fugitivo, um escravizado fugitivo. Então eles se organizaram e fundaram comunidades que recebiam esses fugitivos, né? Então essas comunidades são os quilombos. O mais famoso deles é o Quilombo dos Palmares. Lembrando que teve quilombo em todo o Brasil. Geralmente as pessoas conhecem mais o Quilombo de Palmares, porque devido à história de resistência, então demorou quase um século para destruir esse quilombo. Então as autoridades mandavam soldados e o exército lá para tentar dissolver, né, acabar com esse quilombo, mas foi muito difícil, né, levou quase um século para acabar com o quilombo. E graças a uma liderança de duas pessoas que eu vou falar agora. Uma delas é a Dandara, que foi líder do Quilombo de Palmares. A Dandara, ela era capoeirista, era uma mulher muito inteligente, e ela não se preocupava somente com o quilombo, mas se preocupava com a questão da escravidão na colônia. Então, ela e o Zumbi, né, o Zumbi era esposo da Dandara, também é muito conhecido. Os dois lutaram bravamente
na resistência do quilombo de Palmares. E hoje em dia nós ainda temos a presença, né, os vestígios desses quilombos, que são as comunidades quilombolas. Então, a comunidade quilombola são comunidades de descendentes de africanos escravizados. Algumas dessas localidades eles foram quilombos e outras se formaram depois, com o fim da escravidão. Como as pessoas não tinham para onde ir, tá, acabaram formando esse tipo de comunidade. Então, ainda hoje, existem várias comunidades quilombolas pelo Brasil todo. Esse mapa mostra um pouquinho, mostra onde se localizam esses lugares. E no Paraná nós temos diversas, ali são 37, aqui coloquei algumas para vocês saberem, tá? Mas no Paraná também tem comunidades quilombolas. Bom, um desses quilombos é o Quilombo Paiol de Telha, que fica lá em Guarapuava, que tem uma história de mais de 100 anos de luta para reconhecer a terra, tá? E foi o primeiro quilombo a ser titulado aqui no Paraná. E eu vou trazer para vocês de novo a professora Deia, que vai contar a história de uma princesa, a princesa Lafiá, que a história dela começa lá na África e termina aqui no Brasil, tá bom? Em um dos quilombos. Vamos ouvir a professora Deia? Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração. Quem sabia dessa história antes mesmo da canção? Da tua mão, da tua mão, da tua mão. Eu estou ouvindo a história chegando. Vocês estão ouvindo? Ela está aqui na minha sala e ela veio guardada em um livro maravilhoso. Olha só a capa desse livro. Ele se chama Amores em África. É da editora Paulinas. E quem organizou todo esse livro, que colheu esses contos que a gente vai ouvir agora, foi a Lenice Gomes. E as ilustrações são da Denise Nascimento. A história que nós vamos ouvir hoje se chama A Princesa de Alafiá. A Princesa de Alafiá, Lúcia Fidalgo. Um dia, o mundo foi criado e no céu apareceu o sol. Também vieram nuvens e chuvas para refrescar a terra. Terra quente, quente terra. A chuva formou rios que desceram pelas montanhas escarpadas em busca do mar salgado e grande. E nos rios nasceram peixes, surgiram pedras, plantas e alimentos. O rio cantou o canto das águas e Olorum criou o mundo. Depois o mundo foi se ajeitando e os continentes se dividindo. Nas águas dos mares e dos rios, homens e mulheres se banhavam e reis e rainhas também viviam por lá. Um dia nasceu numa terra africana uma princesa, filha de rei e rainha, a qual ganhou dos dois um nome muito bonito. A mãe disse: vai se chamar Alafiá. E o pai completou: terá como qualidades a coragem e a valentia e nunca vai desistir de lutar. Alafiá morava no reino de Daomé e ali cresceu junto dos pais e dos irmãos. Um dia, Alafiá olhou para o céu e viu uma estrela brilhando bem forte, mais forte do que todas as outras. Deu uma tristeza nela, que ficou forte aquela dor, doeu no peito. Então, ela disse para a mãe: mãe, você nunca vai morrer. Diz para mim, diz que nunca vai me deixar ir morar com aquela estrela. A mãe abraçou a filha e disse:
Filha, um dia todos nós vamos morrer. Assim é a vida. Mas nunca vamos nos separar, pois nosso amor será sempre mais forte do que nossa morte. Naquela noite, a princesa dormiu um sono cheio de sonhos, bons e ruins. E no dia seguinte acordou cedo, pois era dia de festa. Iria haver uma luta na aldeia e todos ajudavam nos preparativos. Na festa, os guerreiros lutavam com coragem e valentia. Mas no fim da festa, Alafiá viu na sua aldeia uma grande confusão. A tribo inimiga que havia ganhado a luta invadiu a aldeia e com armas de fogo matava aqueles que resistiam à prisão. Alafiá agarrou-se nas pernas da mãe e foi arrastada pelos homens junto com seus pais e irmãos, jogados em uma grande embarcação. Alafiá tremia de medo, arregalava os olhos e perguntava baixinho: Mãe, não vamos nos separar, né? Para onde estão nos levando? A mãe abraçava a filha e com carinho pedia: Não chore, filha. Seja forte e lembre-se sempre, você é uma guerreira. E assim, eles navegaram longos dias. Um mar agitado. Havia pouca comida, nenhuma luz e muito sofrimento. Rumores de tristezas flutuavam nos pensamentos atormentados da menina. Os olhos da menina viam agora muitos homens e mulheres sendo espancados e morrendo com fome e frio. Seus medos não eram mais de mandus e tutus, eram medos maiores e mais reais. E a mãe, vendo o medo da menina, fazia nela um dengo e dizia: Dorme, meu xodó. E Alafiá dormia embalada no canto da mãe. O vento sopra, remexe as marés, umas vezes tira algo que amamos e em outras traz coisas que aprendemos a amar. E assim foi com aquela embarcação. O vento soprou para uma terra linda, mas a terra amada tinha ficado lá longe. Quando saíram, muitos homens e mulheres ficaram cegos, pois havia dias que não vinham a luz do sol. Foram então arrastados para um lugar imenso, coberto com telhado de palha. Homens estranhos separaram as crianças dos adultos e os homens das mulheres. Alafiá viu sua mãe e seu pai sumirem, levados por esses fortes homens. Depois desapareceram seus irmãos e ela gritou: Mãe, não me deixe. Eu não te deixarei, minha filha. Não esqueça que tudo que é realmente nosso não se vai para sempre. Aquela foi a última vez que Alafiá viu seus pais e seus irmãos. Depois, levaram a princesinha para uma fazenda, um engenho de cana-de-açúcar. Quando lá chegou, foi logo escolhida para fazer companhia à Sinhazinha. A Sinhazinha era linda, pele clara, olhos azuis, cabelos compridos. Usava roupa bonita, roupa de festa. Alafiá também era linda, pele negra como a noite, olhos grandes e escuros e cabelos crespos e negros, negros e compridos. Com o tempo passando depressa, Alafiá foi aprendendo a língua dos brancos, crescera dentro da casa, mas sofria em ver os outros escravos passarem por castigos terríveis. A Sinhazinha pedia para ela: Conta uma história para mim do teu povo. E Alafiá contava para ela que era a princesa das terras africanas. Falava da mãe, do pai, dos irmãos e chorava, cantando um canto triste da sua aldeia. Sinhazinha gostava de ouvir e abraçava Alafiá, dizendo que sempre iria protegê-la. Só que as outras pessoas da casa, quando ouviam aquela história de princesa, riam dela e diziam que era doida.
Onde já se viu uma princesa negra? Dizia o pai da sinhazinha. Mas ela não ligava. Sabia que era princesa e que um dia ainda iria libertar o seu povo. Alafiá ia até a senzala onde viviam os negros para visitá-los e saber o que queriam. Liberdade, princesa, liberdade é o que queremos. Falavam do quilombo, para onde os escravos fugiam e viviam livres. Alafiá sonhava fugir para lá e logo descobriu o caminho. Ela cresceu e com 19 anos virou uma moça bonita. Sonhava toda noite em fugir para o quilombo. Um dia, uma noite, acordou. Não conseguia dormir. Olhou para a sinhazinha e viu que ela dormia e sonhava com o seu amor. Sinhazinha iria se casar, ir embora dali com seu marido, com seu amor, e queria levar com ela Alafiá. Mas Alafiá queria também encontrar o amor e muitas vezes sonhava com ele. Um guerreiro forte e bonito. Sabia que um dia iria encontrá-lo. Alafiá gostava de sinhazinha, mas queria liberdade e queria libertar seu povo. Então fugiu. Abriu a senzala e libertou quem queria. Todos correram pela floresta e não pararam de correr, até que cansaram e adormeceram. Logo que acordaram, correram mais. Agora parecia estar muito longe. Quando a noite chegou, estavam cansados e famintos, mas ouviram tambores e sons, como os que ouviam na África. Correram mais um pouco e finalmente chegaram ao quilombo. Ao redor da fogueira, os negros dançavam felizes. Todos foram recebidos com carinho. Comeram, beberam e dormiram uma noite de liberdade. Alafiá sonhou naquela noite com sua mãe, seu pai e seus irmãos. Eles estavam livres e sorrindo para ela. E a mãe dizia: "Não esqueça, filha, você é uma guerreira." Logo ela viu que a mãe tinha razão. E no quilombo, durante as noites estreladas, contava lindas histórias do povo de Daomé. E contando suas histórias um dia, Alafiá percebeu que seu coração recebia visita. E foi no quilombo que conheceu o guerreiro com quem sonhava e assim por ele se apaixonou. Era um líder valente que ensinou Alafiá a lutar e cavalgar. E logo os dois se casaram com uma grande festa no quilombo. Naquela noite tiveram sonhos de liberdade e de amor. Abraçados lado a lado, sentiram o calor da noite invadir o coração dos dois. E juntos lutaram muito para libertar outros negros escravizados. Até hoje, Alafiá vive na memória do seu povo como uma guerreira incansável que lutou sempre acreditando na liberdade e nas últimas palavras que ouviu de sua mãe. Tudo que é realmente nosso não se vai para sempre. E o que foi de vidro quebrou-se, e o que foi de papel molhou-se, e entrou por uma porta e saiu pela janela. Se você gostou dessa história, nunca mais se esqueça dela. Daomé é uma região da África, que hoje é a atual Benin, fica lá na África Ocidental. E ela foi trazida para o Brasil para ser escrava. Alafiá existiu. E sua história está contada e guardada para nunca mais ser esquecida. Aqui, no livro de Amores em África. Bom, crianças, então eu vou pedir para vocês relembrarem tudo que nós trabalhamos, né? Sobre quilombo, sobre a questão dos afro-brasileiros. Aqueles valores civilizatórios, todos eles estão presentes nos quilombos, tá bom? Vou pedir para vocês produzirem uma história em quadrinho,
mandar pra gente, tá? Tira foto e manda pra gente, tá bom? Então por hoje é só e até mais.